Agora nós vamos conversar sobre o mútuo, essa espécie específica de contrato de empréstimo. Lá no seu material nós temos o nome que se dá às partes contratantes neste negócio jurídico de contrato de mútuo. Então, a parte que é proprietária do bem, que vai entregar o bem, recebe o nome de mutuante. E a parte que recebe o bem é o mutuário. Então, nós temos as partes mutuante e mutuário. E eu disse a vocês que mutuante é aquele que tem a propriedade da coisa. E aqui no mútuo, de fato, isso é estritamente necessário. Que é aquele que faça o mútuo, que entregue a posse do bem para o mutuário, seja não só possuidor, mas também proprietário, que ele tenha titularidade como proprietário. Por que eu tô falando isso para vocês, né? Você vai ver lá no seu material que um dos elementos que eu digo que são super importantes é com relação ao domínio do mutuário, domínio da coisa pelo mutuário. Por quê? O artigo 586, que começa ali a prever sobre o mútuo, ele nos diz assim: o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Se nós estamos tratando de empréstimo de coisa fungível ou seja, coisa substituível, como no exemplo da pessoa que pega lá a xícara de açúcar, né? Quando ele vai devolver o açúcar, ele não vai devolver o mesmo açúcar, ele vai devolver o mesmo bem, açúcar, né? Mesmo gênero, mesma espécie, mesma quantidade, mas não é o mesmo açúcar. Nós fazemos muito mútuo com dinheiro, né? O empréstimo de dinheiro. Dinheiro é bem fungível, substituível. Quando você me empresta R$100, quando eu for te devolver, eu não vou te devolver a mesma nota de R$100, eu vou te devolver o mesmo gênero e a mesma quantidade, R$100 em dinheiro para você, mas não a mesma nota que eu peguei de você, assim como eu não devolvi o mesmo açúcar que eu peguei de você, certo? Então a coisa é fungível. Sendo fungível, qual é o efeito que isso traz tecnicamente para esse negócio jurídico? Significa que aquele que pega a coisa, ele não fica só com a posse de boa-fé, como acontece lá no comodato. Aqui no mútuo, como a coisa é fungível pela sua própria natureza, quando aquela pessoa recebe a coisa emprestada, ela está, na realidade, recebendo a propriedade da coisa. Porque ela não vai mais devolver essa coisa será consumida, ela vai devolver uma outra de mesmo gênero e mesma quantidade, certo? Então, ocorre aqui tecnicamente a transferência da propriedade, por isso que eu deixei anotado lá para vocês, né? É importante observar o domínio do mutuário. Eu já disse em outro momento que domínio ele é sinônimo, né? Para o nosso legislador é sinônimo de propriedade. Então, quando eu transfiro a coisa, eu não transfiro só a posse, eu transfiro a propriedade para você. E lembra que isso faz todo sentido com outras coisas que a gente já estudou? Para bens móveis, a entrega da coisa, né, a tradício, perfaz ali a titularidade. E de fato é isso que acontece aqui no mútuo, até porque mútuo só acontece com bens móveis, né? Enquanto que comodato a gente faz para bens móveis e imóveis. Então, sendo bem móvel, quando eu te entrego, eu não transfiro a propriedade pela regra da tradício. E é exatamente isso que acontece aqui, né? Por isso que eu preciso que essa pessoa que entrega seja de fato proprietária, porque só quem pode transferir propriedade para outra pessoa é quem é dono, né? Eu não posso pegar uma coisa de alguém e transferir para você, porque eu não sou dona, eu não tenho esse poder nas minhas mãos de te entregar algo que não é meu,
não posso te passar essa titularidade. Então é necessário, para que ocorra um mútuo, para que ele seja válido juridicamente, que essa pessoa que entrega o bem seja de fato proprietário, porque ela vai, no momento da entrega, de fato, transmitir a propriedade. E com isso, aquele que recebeu tem a obrigação de devolver algo da mesma quantidade e gênero e espécie, tá? Um outro elemento que é importante que vocês observem. O mútuo, o legislador ele traz um regramento específico para mútuo feito à pessoa menor. Vocês se lembram, a gente já estudou lá na escada pontiana, né? Que a pessoa, para que ela realize qualquer negócio jurídico, ela precisa ter capacidade. Se ela é incapaz para exercer os atos da vida civil, ou seja, tem aquela incapacidade de fato, ela precisa suprir essa incapacidade, ou por meio da assistência, ou por meio da representação, né? Se ela for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Se eu faço um mútuo com uma pessoa que é menor, sem essa forma de suprir essa incapacidade, ou seja, sem assistência ou sem a representação, vocês também se lembram que o efeito disso é ter um negócio jurídico nulo, né? Isso implicaria aqui no mútuo na impossibilidade da pessoa que emprestou a coisa de cobrar a coisa daquele mutuário menor. Ele não pode cobrar, porque ele fez um negócio que não vai prosperar no mundo jurídico.